quem planta laranja não colhe morango. Eu ia te perguntar sobre essa frase, me explica mais. Porque é exatamente isso. Se você quer colher morango, plante o morango agora. E saber que é justamente aquela coisa de plantar uma semente agora, saber que ela vai germinar. É proporcional, vai crescer, né? E vai frutificar. Então, assim é uma empresa. Você vai começar agora. Você tem que esperar o tempo dela para você colher o fruto. Não queira... Seja muito, muito bem-vindo ao nosso 4º episódio do podcast Empreendedores do Reino. E hoje a gente está com um convidado pra lá de especial, uma bagagem gigante no ramo da gastronomia. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele, mas deixa eu apresentá-los aqui para vocês. Ele está no ramo da gastronomia desde 2015, é um estudioso da hospitalidade no food service, tem 4 casas, 4 não, acho que até que tem mais, depois ele vai contar um pouquinho mais para vocês. Mas a principal, e principalmente que eu já conhecia antes mesmo de conhecer ele, é o Sem Frescura Burger. Tenho certeza que se você é aqui da região dos Lagos, você já conhece essa casa, assim, e é apaixonado, porque lá faz fila sempre. Depois a gente vai comentar sobre isso. Tem a Mesona Cabo Frio, que é um restaurante novo, tá? Pelo que eu sei. Tem o Bem Fresh, e ele também tem uma sociedade com Kenhaque, que se eu não me engano são pipocas, são doces, assim, incrível. Tudo de, assim, excelente qualidade. E você provavelmente, se é da região aqui, você já conhece um pouquinho mais. Eu tô falando do Thiago Santos, ou Thiago Sem Frescura para os íntimos aqui. Seja muito bem-vindo, Thiago. Que prazer te receber aqui. Muito obrigado você pelo convite. Fico honrado. Para mim é sempre muito legal poder compartilhar um pouco, né, da minha jornada, que é uma jornada parecida com a de todo mundo que começa a empreender no Brasilzão aí. E vai ser um prazer responder. Quero conhecer cada detalhe. E muito feliz de receber de verdade. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com a gente aqui, com quem está nos ouvindo, né? Como eu te falei, eu já conheci o teu negócio antes mesmo de conhecer você, já era gigante. A gente já tinha essa dimensão, fora a qualidade que a gente assim, não tem nem o que comentar. Quero até que você fale um pouquinho mais de como que você consegue manter esse nível de qualidade aqui nos teus restaurantes. Mas vamos começar do início. Como é que você começou a empreender? Você já trabalhou de CLT ou não, Keila? Comecei a empreender desde cedo. Vou deixar você falar para a gente conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Vou tentar resumir uma vida em minutos, né? Mas assim, claro. Eu comecei, você pode dizer assim, minha primeira experiência com empreendedorismo foi quando eu era ainda muito novo, sei lá, talvez com uns 12 anos de idade. Eu e um amigo, a gente queria dinheiro para jogar fliperama na época, aquelas máquinas de videogame. E aí a gente não tinha recurso para ficar pedindo para mãe toda hora e tal. E aí a gente fazia uns sanduíches naturais, salada de fruta, ia pra praia, isso ainda lá no Espírito Santo. Ah, me conta mais sobre isso. Você é do Espírito Santo? Sou capixaba, Meu pai é capixaba. Legal. De que local que você é lá? Vitória. Vitória Mesmo, capital. A gente é de Cachoeiro do Itapemirim, a maioria parte da minha família. Mimoso, do Sul. Conheço tudo. Capixaba é gente boa demais. Gente boa. Então, cara, ali eu comecei, foi minha primeira experiência. Então, de lá pra cá, eu trabalhei com uma centena de atividades, né? Trabalhei, fui CLT também, em diversas oportunidades. Morei fora, então fiz parte do meu ensino médio nos Estados Unidos. Então, morei no total, entre indas e vindas, eu acho que eu fiquei quase 4 anos nos Estados Unidos. Depois conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência também. Se você agregou alguma coisa de lá, trouxe um insight. Lá foi o lugar, foi o primeiro lugar que eu trabalhei dentro do restaurante, né? Comecei trabalhando como dishwasher, né? Que é lava-prato. Sim, que interessante. Comecei a trabalhar num restaurante, numa churrascaria lá como dishwasher. Porque a gente podia comer a carne à vontade. Então é mesmo? Eu lavava o prato, tomava caipirinha e comia carne. Então, pra mim era trabalho bom, gente. E aí depois fui meat server, né? Que era servir carne. Sim. Enfim, trabalhei de tudo que você imagina nos Estados Unidos. E eles são fortíssimos nesse ramo, né? Sim, e aí talvez lá eu tenha aguçado essa minha paixão pelo hambúrguer, né? Porque lá é a meca disso tudo. Sim, lá é fast food. É muito comum, né? Então, assim, nessa época, acho que talvez nesse momento tenha sido o momento que tenha me criado essa conexão com esse produto. E aí, de lá pra cá, trabalhei em muita coisa. Mas, assim, eu sempre tive uma grande paixão por comer, por receber. Mais do que fazer comida, receber pessoas. Dar essa experiência pra pessoa. Fala de hospitalidade. Hospitalidade. Né? Então, assim, hospitalidade é isso, é gostar de receber, fazer questão de surpreender as pessoas. E eu gostava de fazer isso dentro da minha casa, cozinhando para os amigos e etc. E aí eu juntei essa paixão por receber com a paixão de comer e a paixão de fazer comida. Virou um negócio. Pronto, eu falei, vou viver esse sonho. Aí me mudo para Cabo Frio em 2017 e começo Sem Frescura.
Mas começou mesmo em 2015 na cozinha da minha casa, lá no Espírito Santo. É mesmo? Fazendo hambúrguer na frigideira e vendendo pelo Facebook. Foi assim Vendendo que pelo começou. Facebook ainda. Que incrível. Não tinha iFood, não tinha nada disso, né? Não, era mato ainda, nesse e sentido. Instagram não era nem acessado, era mesmo Facebook. Aham. Era Então você começou no Espírito Santo. Então você veio pra região já em 2017. 17. É recente que você mora aqui na região, então. 8 anos, né? 8 anos, é. Parece que o Sem Frescura tem 1000 anos já. Aham, Pelo 8 tempo que a gente anos, cara, conhece. mas é Legal. muito, sabe, uma empresa hoje, das empresas que nasceram depois de 2010 principalmente, empresas com 8 anos são raridade, São. né? No Brasil, infelizmente, tem A uma gente sabe que tem a taxa de mortalidade, né? A de gente empresa. fala de 80% das empresas fecham antes de 2 anos. É Imagina. terrível esse índice, né? É muito alto. Porque E a falta de preparo, né? Sim. A necessidade, né? E não é nem porque o cara não quer se preparar, porque ele tem a necessidade de fazer alguma coisa. Pouca O oportunidade. empreendedorismo acaba que nasce muito nesse sentido, né? Preciso fazer dinheiro. Pronto, O fui que eu mandado sei embora, tinha um FGTS, peguei. Sim, o que eu posso vou abrir fazer de uma melhor hamburgueria em aqui para casa. começar a fazer isso. dinheiro e começa sem É assim, saber cara. o que é um negócio, sem saber gerir, sem saber gestão, né? Uhum. Então já começa nesse start aí. Mas então você veio para cá na região 2015, 17? 17. 17. E aí continuou, abriu o primeiro espaço físico. Já foi ali onde é hoje? Foi ali onde, mas era muito Inferior. muito menor, né? A gente começou com tudo usadinho do LX, É uma lojinha mesmo? bem pequena, eram 30 assentos eu tinha só. Caramba. Não tinha sequer um toldo ali fora. Era bem pequenininho, bem precária a estrutura, assim, mas era o que a gente tinha para começar. E eu tenho Sim. uma frase que me acompanha que é assim: começa e melhora. Sim. Então, O caminho você ajusta, né? O Mesona, que é uma casa que está indo para o 6º mês agora. 5 Incrível meses de também, operação, já tive lá. um quintalzão com chão de brita, começou com um banheiro e 2 mesas. Caramba. Hoje a gente tá lá já mais bem montado, construindo um Quando pergolado. eu fui lá, tava lotado. Uma cozinha maravilhosa, mas assim, comecei com 2 mesas e um chão de brita. E mesmo já tendo toda essa bagagem de ter o Sem Frescura ali do lado, pra você ver que realmente começa e não dá desculpa pra começar. Começa com o que tem. Eu acho que eu nem queria começar grandão também. Eu acho que precisa de começar Pra e você ir melhorar. ajustando, entendendo, lógico, né? Pra dar valor. Entendeu? Verdade, Pra que todo verdade. mundo dê valor. Não é, mesmo que houvesse recurso ali pra botar, eu preferiria começar pequeno mesmo. Não, E faz eu, todo inclusive, dou esse conselho, pelo amor de Deus, comece pequeno. sentido. Pra ajustando no caminho. Pra não começar com dívida. Sim, isso é muito importante. Eu vi que Muito você até falou, a gente passou um formulário, você me falou sobre isso. Conta um pouquinho mais sobre isso. Você começou com dívidas ou não? Você se preparou? Pouco, não sem frescura não, mas em outros projetos sim. Então, assim, o que eu aprendi com isso tudo? Não se divide. Assim, comece pequeno, sem dívida e cresça de forma orgânica. Sim. Lá na frente, quando você tiver um histórico de venda, comprometa até 4% do seu faturamento com endividamentos para melhoria. Sim, sim. Não endividamento para comprar um carro O investimento, como investimento. isso, né, no teu como negócio. investimento, mas assim, não mais do que isso. Então, se eu puder dar um número, até pra galera ter parâmetro, né? Senão eu vou falar assim, mas quanto pode endividar? Sei lá, eu não passaria de 4% do faturamento comprometido depois que você tem histórico de venda, mas eu não começaria com... Já Com atropelei dívida já. tudo, né? Já fiquei Não, não falando atropelou, na frente. não. Não comece com dívidas. Se prepara aí Pronto. e no meio Começa do pequeno, caminho, pô. começa pequeno, começa pequeno. testando, E guarda, entendendo. começa pequeno, seguro. Entendendo o que tua audiência realmente está gostando, o teu público Isso. ali, o que funciona, principalmente quando a gente fala de gastronomia, né? Você é Uhum. melhor do que eu falar sobre isso, que é o teu business, mas tem coisas que você vai colocar que vai funcionar, né? Tem Outras não. outras não. Uhum. Então, imagina se você cria uma mega estrutura ali É. e não funciona do E jeito a que gente você fala gostaria. muito disso, uma das coisas também que fecha muitos negócios é o que a gente chama de market fit, né? Uhum. O produto certo para o lugar certo. Então, Interessante isso, fala um pouquinho mais sobre. você poder começar pequeno te dá a oportunidade de fazer teste. Primeiro você faz um estudo, entende se aquele produto é coerente para aquele lugar que você está montado, né? Se Pra o aquela preço região. é coerente, se o produto é coerente. É igual você vender sorvete na Antártida. Entendeu? Não faz muito isso. sentido, Não faz justamente. sentido. Então você precisa de ter coerência com o lugar que você está. E Né? às vezes o teu negócio não é ruim, só dá no lugar errado, né? Exatamente. E me conta um pouquinho mais, Thiago, como que é liderar vários negócios? Acredito que seja um desafio. Quantos negócios você tem hoje? Conta um pouquinho mais pra gente. Acho que são. Eu participo de 7 operações, né? 7 operações. 7 bastante lojas, coisa. assim. de Você marcas tem sem diferentes. frescura, Sem além frescura, daqui de Campos, Cabo Cabo Frio? Frio, Bem Fresh, Cabo Frio e Rio. Tem no Rio Tem a também, que legal. Inhaque, tem Mesona.
Tem as consultorias, mentoria. Mentoria, isso aí, eu queria depois você fala um pouquinho mais também. Quem tá começando aí, que quer ter tua consultoria. Isso aí. Se houver agenda, né, Thiago? Se houver agenda, porque eu fecho a agenda toda hora. Eu imagino. Para tomar conta dos negócios, Sim. né? Principalmente quando a gente está muito atarefado com um monte de coisa nova. Mas é uma coisa que a gente faz. No ano retrasado eu fiz muito. Assim, foi um ano que eu dei muita mentoria. Muita mentoria. Ano retrasado e no anterior. Deve ser, assim, muito interessante, porque você já passa, né? Eu dou mentoria também, eu sei como é que é. A gente já passa a bagagem de anos que a gente teve ali errando e acertando para a pessoa. É difícil você dar mentoria, tá? Porque, assim, é muito difícil a pessoa comprar a sua ideia plenamente. Porque ela vai... muitas pessoas acabam contratando sua mentoria com a intenção que você traga um milagre e resolva o problema. Pior que tem gente assim mesmo. Não é assim. E aí as pessoas que... Mentoria é um direcionamento. Mentoria é uma ferramenta. Exato. Entendeu? É um acompanhamento. Então, assim, quando a pessoa pega aquilo, de fato, faz o que tem que ser feito, você vê o resultado. Exato. Eu tenho vários resultados de pessoas, encontrei com alguns lá em São Paulo agora, inclusive, que foram meus mentorados e hoje são grandes, Incrível. sabe? São caras que dão mentoria pros outros. Muito bom ver isso, né? É, muito legal. É realmente um propósito. Você passando aquilo ali que você tem de conhecimento, de bagagem, e você vê isso frutificar na vida de outras pessoas. É incrível. A bênção vai ter que andar, né, pra frente. Sim, né? é como o rio, né? Não pode. É igual a prosperidade. Esse dia eu tava vendo sobre isso. Prosperidade não pode parar em você. Você ganha muito dinheiro, ela tem que fluir. Seco, né? Isso aí Exatamente. tem que frutificar. Exatamente. Então, conta um pouquinho mais como é que é liderar essa galera toda e manter a qualidade que você tem ali no Sem Frescura, que é impecável. Eu acho importante tratar todo mundo com respeito, com dignidade, entender quais são os sonhos e os desejos de cada um deles. Então, assim, se eles estão lá colocando as pedrinhas no castelo para construir o seu, por que não ajudar a construir o deles? Então, ter um olhar individual, né, para cada ser humano. Ter um olhar humano, uma gestão humana, horizontal, sem ter aquela coisa que separa muito. O dono tá lá em cima. Dificilmente o cara vai falar com o dono. Não tem esse negócio, sabe? Principalmente pra gente. A gente te vê ali recebendo os clientes ali na porta. Muito legal isso. E formar pessoas. Então, assim, você saber identificar o que cada uma delas tem de especial. Então, assim, tem pessoas que têm uma vocação a ser um líder. Sim. Então, descubra isso e capacite essa pessoa. E utilize isso, né? Da melhor forma. Descobrir quais são qual é a vocação de cada um deles. Para que você não perca uma pessoa porque ela estava no lugar errado. Sim. Acontece, infelizmente, em muitas empresas deve acontecer muito isso, né? Bota a pessoa, de repente, para liderar, mas ela não tem esse ímpeto de liderança. Isso. Ou para servir uma pessoa, às vezes ela não tem essa sensibilidade para servir. Enquanto outros, você vê que te serve para o melhor sorriso do mundo. Já é nato dele, essa simpatia, né? Sim. E me conta um pouquinho mais, você já passou algum desafio? Acredito que sim, porque a gente que é empreendedor, a gente passa por altos e baixos. Que você achou que, sei lá, acho que não dá mais para mim, ou você sempre teve em mente que, cara, isso aqui é para minha vida. Assim, nos momentos, porque assim, você empreende para dar certo, né? Mas empreender, o que é empreender? Se você botar no dicionário, empreender é tirar do papel uma ideia, não é isso? Sim, e eu falo que é mais do que isso. Além disso, é arriscar, é tomar risco. Claro que quanto mais você empreende, mais você amadurece, você vai calculando melhor esse risco. Mas planejando mais, se né? você está afim de passar por isso ou não, porque risco vai ser sempre. Mesmo que você já tenha montado 10 restaurantes e tivesse sucesso nos 10, o 11º vai ser outro risco. Sim, é outro desafio. Você vai diminuindo o risco. Então, assim, quando o empreendedor se depara com a parte ruim, porque assim, ter sucesso, eu falo assim, nossa, o Sem Frescura é um sucesso. Não, eu sou um sucesso hoje, amanhã eu tenho que trabalhar para ser um sucesso amanhã. Todos os dias um pouquinho, né, Thiago? Pode ir. Se eu largar a rédea, o sucesso vira desastre. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar para ser um sucesso todo dia. E aí quando a gente se depara com uma derrota, né, para o empreendedor, a derrota é o quê? É fechar uma loja, um projeto não dá certo. Isso vai acontecer por inúmeros motivos. Isso vai acontecer principalmente por decisões erradas que o empreendedor tomou. E tomou por motivos diversos. Então ele tomou usando a emoção, não pensou, não fez conta. Sonhou pra caramba que aquilo ali daria muito certo. Isso, então assim, usou as pessoas erradas, no lugar errado, no momento errado. E aí, assim, as decisões elas têm que ser tomadas friamente, sem emoção. Então, tem que fazer um estudo, né? Você calcular mais antes de cada coisa. Mas vai acontecer, tá? Então, assim, a maioria dos caras que hoje tem muito sucesso quebraram mais de um negócio.
Então, assim, a maioria... Sim, a gente você vê pode pegar histórias de pessoas que hoje são todos. hiper mega bem-sucedidas. Falam, mas eu já fali 3 vezes, já fali não sei isso quantas aí. vezes. Todos que eu conheço ou já quebraram ou já foram mandados embora de negócios antes de ter sucesso. Então, Aham. assim... Faz parte da caminhada, né? Eu acho que é difícil o cara acertar de primeira, sabe? Sem ter tido nenhuma Praticamente frustração. impossível, né? Então se prepare para empreender e toma umas porradinhas. Vai tomar. E para quem quer empreender aí, se você pudesse dar alguns conselhos, assim, o que você diria? O que é essencial para quem quer crescer como empreendedor? Principalmente no teu ramo, né? Então, primeiro, ser apaixonado pelo que você faz. Comida, se não tiver paixão e carinho, esquece, mexe com outra coisa. Vai abrir qualquer outro negócio. E eu Sim. não sei qual negócio que você não deve ser apaixonado para dar certo. Mas no meu eu tenho Principalmente certeza. quando a gente empreende, principalmente, cara, a gente tem que A gostar do que comida a gente faz. sente isso aí, sabe? Aham. Então tem que ter carinho envolvido mesmo. Resiliência, e aí fazer aquele exercíciozinho de descobrir o market fit, se o produto é para aquele lugar. Faz um estudo, faz um pequeno plano de negócio. Ninguém faz hoje mais um plano de negócio como se fazia. Hoje você vai lá na inteligência artificial Sim, e pergunta no para chat. ela se faz sentido abrir uma hamburgueria no bairro tal e na cidade tal. Hoje em Ela dia vai tá te muito dizer- mais fácil, não tá? Ela vai te responder com dados técnicos. Sim. Então faça isso. Faz uma consulta lá com o chat GPT. Como é que era na sua época para fazer esse Ah, não. estudo? Era Plano estudo de negócio, ia pra campo? rua, Ia pra rua. Ia pra rua 6 horas da tarde. Quero montar uma hamburgueria no bairro tal. Beleza, vai pra rua. Fica lá de 5 da tarde a 11 da noite. Vê como é que foi o movimento, vê qual loja ficou cheia, qual não ficou. A que ficou cheia vai lá entender qual o ticket médio dela, o que ele tá vendendo, por que as pessoas estão indo Estudo ali. de campo mesmo, raiz. Não tinha o que fazer, não tinha informação. Hoje em dia, muito mais fácil, gente. Você que vai começar a Muito mais empreender. fácil. E outra coisa que antigamente o empreender não era igual é Muito mais hoje, fácil, né? entre aspas. É muito mais fácil a A informação, ferramenta é mas é muito mais difícil porque tem muito mais competição. muita competição. Quando Isso eu que eu ia cheguei em falar. Cabo Frio em 2017, eram pouquíssimas hamburguerias do tipo da minha, né? Uhum. Tinham outras, as tradicionalíssimas lá, a gente chama de podrão carinhosamente, Sim. que eu amo. Tem várias na cidade que eu posso citar, que eu adoro. Mas assim, que vendia o American Burger, que a gente fala, esse hambúrguer Que é- artesanal. American Burger, mesmo porque é inspirado lá nos Estados Unidos. Porque eu acho que Nessa pegada tudo de vem lá. de lá, E então quem faz isso foi mais fácil naquela época nesse sentido. Uhum. Então hoje a competição é muito maior. Pra você chegar num nível desse, hoje em dia é muito E hoje mais... a competição é mais de igual para igual, porque assim, hoje a competição não é pelo melhor hambúrguer. Uhum. A competição é por quem comunica melhor, quem atende melhor, Justamente. quem fideliza mais. Porque assim, hambúrguer tá todo mundo no mesmo nível. Antigamente você tinha que fazer sua carne. Mais ou menos já no mesmo nível, né? Não, mais Sem ou frescura é menos. difícil chegar. Mas a informação tá aí para Sim, todo mundo. você Quem não consegue. faz um hambúrguer igual o meu é porque não tá usando o ingrediente que eu tô e não aprendeu a mesma técnica. Sim. Mas tá aí para todo mundo a informação. Todo mundo sabe fazer, todo mundo tem acesso a insumo igual eu tenho. Então é uma questão de carinho, Sim, sim. né? E você falou de técnica e tal. Você chegou a se prestar a estudar? Fiz alguns cursos, É. né? Fiz alguns workshops tal, Legal. com os grandes nomes. Então, assim, eu tive a oportunidade lá atrás de fazer um curso com o George Motz, por exemplo, um americano, Que incrível. que é a sumidade do hambúrguer, assim, o cara que mais entende de hambúrguer do mundo. Então, eu fui no workshop dele, aqui no Brasil. Vai lá em São descobrindo Paulo. aí, gente, de onde que vem essas técnicas Então isso não é incríveis. assim também um passe Sim. de mágica, né? Eu fui principalmente, aí talvez isso é a diferença também, o tanto de hamburgueria que eu visitei mundo afora. Então, assim, Ai, conta um pouquinho mais sobre essas experiências pra gente. sei lá, eu devo ter Interessantíssimo. comido certamente mais de 200 boas hamburguerias, sabe? É mesmo. Com Vai entrar no certeza. Guinness, hein, Thiago? Não, tem gente que já comeu mais de 1000. Existe isso mesmo de entrar em Guinness? De ter comida... Deve ter, eu nunca Deve vi, ter. mas eu conheço pessoas, assim, eu conheço uns críticos de hambúrguer que já comeram mais de 1000 hamburguerias, Meu Deus. que show. Então, cara, eu acho que Pelo isso... mundo afora, ainda você diz. Nos países que eu já visitei, né? Quais, por exemplo? Traz alguns pra gente. Sei lá, Estados Unidos em vários lugares, aí Portugal, Itália, Tem Suíça, um gabarito de hambúrgueres tudo, aí, gente. Espanha. E tem muita diferença? Tem peculiaridades de cada país? Dos Estados Unidos a gente sabe que é bem parecido com o que você Tem, faz mas, aqui. cara, eu posso te falar hoje, Ah. eu acho que hoje o Brasil, ele faz os melhores hambúrgueres do mundo. E aí depois, claro, você tem assim, hoje quais são os principais polos de hambúrguer do mundo, onde saem os melhores hambúrgueres do mundo? Brasil, Londres, né, Interessante. Inglaterra, Estados Unidos, aí eu falo Nova York, Aham. a maioria deles, e Espanha, né, que hoje tem o melhor Espanha hambúrguer também. do mundo. Que Espanha. interessante. Espanha é maravilhoso de hambúrguer. Cultura assim. também, não é só saber fazer, você tem que saber a história.
E Espanha é maravilhoso? Espanha hoje tem o hambúrguer número 1 do mundo, é da Espanha. E tem vários muito bons. Eu A gente comi poderia muito achar que hambúrguer era bom dos lá. Estados Unidos, né? Inclusive. Pois é, não é. Muito Então legal. a gente tem o terceiro lugar do mundo, é brasileiro, de São Paulo. Ah, é o terceiro Brasil. E o Sem Interessante. Frescura do Brasil é o 69º, tá? Tá lá também. É, pô. Era pra ser mais, tá já Número subindo nesse 69 ranking. de quantas Não, de- centenas de milhares Já que tem. tá muito ranqueado. E vai subindo mais. Vamos subir É todo ano essa competição? Como é que funciona isso? Tem crítico que Não, vem? existem uns guias, né? Então, assim, essa coisa do guia é uma coisa muito polêmica, porque assim, eu sou o melhor hambúrguer na opinião daquela pessoa. Sim. Mas eu respeito muito isso, porque aquela pessoa já comeu mais de 1000. Sim, ela tem um Sabe, ela é paladar muito aguçado pra crítica. isso. O sarrafo dela é muito alto. Sim, sim. Então eu acho que essas pessoas que fazem esses guias, principalmente esse guia que tá o Sem Frescura, Aham. que é o Fabrício e a Amanda do Hambúrguer Perfeito, eles entendem muito de hambúrguer. Então, Pô, e tá assim, nessa lista aí em 60 e número 69. 69 é Entendeu? Brasil, a gente tá A falando gente é de o muito. sexto melhor hambúrguer do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Incrível. Segundo ele. Para os nossos clientes, nós somos o É o primeiro. primeiro. Minha Pra mim mãe acha o também. primeiro, minha filha Eu também acho primeiro, então isso que importa. Então, assim, não, mas a gente tá ali fazendo parte disso, já isso é muito legal. incrível, né? Você já Entendeu? participou de alguma competição, alguma coisa? Já fui para os Estados Unidos competir Que lá. isso, Thiago? Sério? Ano passado. Que legal, conta mais. Como é que surgiu esse convite? Então, a gente começou a bater papo com um produtor de um evento lá que nunca tinha recebido em 11 anos de evento. Foi a primeira hamburgueria internacional a participar. Que massa. Representando o nosso Brasil lá Representando fora. o Brasil. 10 chefes locais. Então, assim, tudo hamburgueria daquela cidade que eu tava, na Flórida, em Boca Nossa, Raton. que desafio. E eu era o único internacional. Então a galera tava lá com torcida, com os clientes locais. Eu era mesmo? sozinho, eu e minha equipe. Você e Deus e a equipe. Ainda assim, nós conseguimos ficar em segundo lugar no voto popular. Meu Deus, que massa. Ou seja, a gente só perdeu para uma hamburgueria local que trouxe caravana. Se não Nossa, fosse isso, a gente teria ganhado. ganhado. E ficamos Nossa, legal. empatados, terceiro e quarto, com o voto técnico do júri técnico, porque a gente cometeu uma falha mesmo do insumo. O insumo deu errado. Aham. E aí isso tirou muito ponto, senão eu acho que nós ganharíamos o voto técnico também. Lá de- Um juiz veio por- falar com a gente lá É. no negócio, falou assim, cara, se não fosse Isso aqui, essa você folha tinha de ganhado. arroz que ficou dura, vocês teriam ganhado. Porque por não conhecer o tipo de insumo lá ser Não, diferente? Porque eu fiz um teste aqui no Brasil com uma marca, Aham. lá eu fiz com 2 marcas. Aham. E a marca que eu fiz o teste lá deu certo. E a marca que eu levei pro evento foi a Era segunda outra. que eu não tinha testado. Ah, Mas eu achei, tudo a mesma coisa. E não um comportou igual. detalhezinho, né? Pronto. E aí foi. Ah, mas segundo Mas assim, lugar pra é gente top. foi incrível, Eu imagina. imagino. E assim, as pessoas chegavam no nosso. As filas maiores eram na nossa negócio. Nossa, assim. que legal. Tem esse vídeo lá no Thiago Sem Frescura. Ai, ó, já peguem lá pra gente assistir. Vou marcar aqui também pra vocês conhecerem. Isso aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa gestão de equipe. Você falou que quando a gente começa, né, que é de fato, quando a gente começa a empreender, a gente começa com aquele sonho ali de empreender, de viver disso, de, por exemplo, falo por mim, de ter saído do CLT e ter mais liberdade. Eu sou mãe, queria ficar com minha filha. Acontece muito isso, né? Homens eu acho que é um pouco mais diferente, não foca tanto nessa área, mas de repente mais no financeiro, nessa liberdade que tem. Mas a gente começa com um sonho mesmo e vai correndo atrás. Não pensa tanto em gestão, depois a gente vai acertando no caminho. Como que foi pra você chegar nesse momento de entender mais de equipe? Você estudou? Eu Estudar vi mesmo. o pessoal que te atende ali no Sem Frescura é top atendimento. Top, Você tem mas- gerente ali, né? Conheci A também. turma é muito boa. Então, assim, mas fácil a achar gente essa começou pessoa? tudo na loucura, como todo mundo vai começar. Eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos, sem ter final de semana. Assim mesmo? é a realidade. Sim. E aí, qual é o primeiro passo, na minha opinião, e é o que eu gosto de pregar para as pessoas, conquiste a liberdade. Porque, assim, o dinheiro é uma mera consequência de um trabalho bem feito. Concordo. Agora, conquistar tempo é questão de organização. Sim. Né? Porque você pode ganhar rio de dinheiro e não ter tempo. Você tem pra E utilizar. aí você só tem papel guardado no Aí não banco. adianta nada, né? Entendeu? Aí eu fico brincando assim, quem é mais rico? O cara ganha 100 mil por mês e não tem, só tem o domingo, ou nem isso, Uhum. esses executivos aí, ou o cara ganha 10 mil e, pô, tem tempo pra Tá caramba. viajando com a família. Porque dinheiro tem que usar, entendeu? Tem, Senão tem não que nos valeu. servir, né? Você tem família, você Tem tem que filha, né? equilibrar, pois é. Então a gente tem que conquistar essa liberdade e tal. Eu acho que ter um bom ambiente de trabalho, a gente soube construir isso, um lugar que as pessoas se sintam bem, um lugar que as pessoas tenham orgulho de dizer que trabalham. Porque no dia que ela tiver vergonha de estar trabalhando ali, Nossa. aí você tá errado.
eu lembro que lá atrás as pessoas tinham orgulho de botar um uniforme e andar no ônibus. Ai, que legal. Sabe? Porque assim, as pessoas paravam, nossa, você trabalha lá. Trabalho sem frescura, que Um massa. motivo de orgulho, Sim. sabe? Então eu trabalho para ter uma empresa que seja motivo de orgulho para eles, para mim, assim como é para Sim. mim, de se andar de cabeça erguida, saber que é uma empresa Séria. honesta, eles têm que ter essa mesma impressão e falar, pô, trabalho sem frescura. Não, e dá sabe? pra ver que eles têm isso, gente. Eles É, atendem a gente com um Acho sorriso que no essa é rosto. a primeira coisa de todas, é fazer com que sua equipe tenha orgulho de trabalhar ali. E sabe? aí você tem Reconheça a gerente. sua luta. Exato. E igual você falou também, de ter um olhar individual. Porque cada ser humano ali tem um sonho, tem uma Sim. família. E eu falo assim, ninguém é obrigado a morar com você para sempre. Uhum. Pode ser que seja uma passagem rápida, mas que seja a melhor experiência. Sim, Então eu perfeito. falo assim, se o Sem Frescura tiver que ser um lugar de passagem, que eu possa ser um estilingue para sua vida, que durante esse Incrível. tempo possa ter sido legal e possa ter te levado para lugares melhores depois. Assim como se você quiser construir sua casa com a gente, vai ser muito bem-vindo. A Exato. gente quer pessoas que fiquem muito tempo também, né? Então, e É uma construção. E achar essas pessoas não é uma tarefa fácil, a gente estava conversando sobre isso. Garimpar diamante, é isso. É mesmo. Bem difícil. Porque hoje você compete com um monte de fonte de renda que não existia no passado. Então, Tipo assim, digital, né? eu Como eu trabalho, por exemplo. Eu conheço trabalho, pô, sai de casa e trabalhar e tal. Esse é o meu trabalho. E hoje você ensina as pessoas a ganhar dinheiro em A casa. ganhar dinheiro em casa. Pronto, então é com isso que eu tô competindo hoje. Eu trabalho desde 2020, 2021 ali, saí do CLT. Eu sou engenheira civil, por Pois formação. E aí... Não queria você ficar vê, no sol quente mais lá queria nas em obras. obra, enfrentar a obra, cliente reclamando. Então eu abdiquei, depois que eu engravidei da minha filha, eu abdiquei da minha profissão, eu 5 anos estudando, pra viver do digital. E eu vivo assim, desde quando eu iniciei. Sim. E a gente ganha salário de médico aí, dá pra Aham. ganhar dentro de casa, igual você falou. Então é uma competição. Mas você estudou pra caramba e não é fácil, né? Você Não, você continua Entendeu? estudando. Não precisa. Uma coisa muito boa que é dessa profissão é que você não precisa ter faculdade. Eu investi mais de 120 mil em Em faculdade. curso, Não, na na faculdade. E para curso, não. Para curso, inclusive, eu tenho treinamento que a pessoa consegue aí, com um valor bem irrisório, já ter toda essa bagagem de conhecimento e já começar a trabalhar. Entendi. E também no caminho ela vai aprendendo muito. Aí, minha equipe, ou você não vai ver esse vídeo, eu vou bloquear. Vou bloquear essa Tô brincando. parte. Ou vocês vão fazer o curso e fazer um extra com ela. Isso aí. E aplicar no teu negócio. Você já faz tráfego no teu negócio? Faço eu mesmo, É impulsionar. mesmo? Ah, impulsionar. Já é um bom caminho. Não, mas bem pouco, também não faço É. muito não, eventualmente. Vamos conversar sobre isso, Thiago. Você tem bastante empresa aí pra trabalhar isso. É. Todo mundo que já conhece, já é Mas é muito apaixonado, importante, imagina. a galera faz mesmo, assim, eu sei que quem Sim. faz desempenha melhor, hoje É principalmente para quem essencial. faz delivery. Eu acho assim, o tráfego, na minha opinião, Uhum. ele funciona muito para quem tem algo para vender ali na hora. Sim. Então, se você tem um botão para o cara clicar e comprar aquilo naquele momento, porque senão você perde o time esfria. Tem também. Então eu acho muito isso. Dá pra trabalhar estratégias diferentes. Então, por exemplo, se você só abre a tua hamburgueria ali, que horas? 6 horas? A gente consegue rodar o tráfego justamente nesse horário. Sim, mas pro cara só pra clicar e pegar. fazer o pedido. Sim, ou pra ir. Mostrar que você tá ali na região. Por exemplo, se eu rodar ali na região ali em volta, passar aquele vídeo daquele hambúrguer maravilhoso, você instiga a pessoa ali. É. Se você não tem. Você tem delivery hoje? Tem todo dia. Tem delivery? Então, tem que ter. Dobra, triplica aí. É, Só aguentar a pressão de mais gente comprando. isso aí. Fila você já tem de sobra. É, Imagine. a gente é muito preocupado com essa venda de salão, assim, sabe? Sim. A É o, experiência. é o foco principal É ainda, isso, né? é o foco principal. Mas muito legal, dá pra trabalhar isso. Não só nessa empresa, como a Mesona que tá abrindo Claro, agora, claro. para as pessoas conhecerem mais. Então, assim, é muito fundamental. Antigamente era algo assim alternativo, né? Hoje é necessário. Hoje é né? necessário. E você, por exemplo, vende mentoria, né? Tem Sim. consultoria. Claro. Não tem muita agenda? Não tem muita agenda. Mas as pessoas Eu não saberem... adianta, vamos supor, vou rodar um tráfego da mentoria, eu não vou conseguir responder a galera, atender todo mundo. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço bem personalizado ainda. A gente vai construir. A ideia nossa esse treinamento. ano é construir um treinamento, uma Bacana. comunidade, a gente conseguir escalar Consegue. essa informação. Então, falar para mais pessoas ao mesmo tempo, através de encontro online, através de videoaula. Ter videoaulas já gravadas, eu tenho também videoaulas já network. gravadas, e aí a pessoa tem Isso. esse suporte, ou a você, ou a uma pessoa que você coloca da sua confiança. Isso aí. Você consegue escalar muito e passar, continuar pegando o teu propósito ali e passando para essas pessoas que estão iniciando agora, que vai mitigar muitos erros na caminhada, né? Isso aí. Não, é incrível. E falando, a gente terminou falando de equipe, mas essa parte de gestão financeira, como é que é para você como empreendedor? Você errou muito no início? Muito. Muito? Posso nem mexer com dinheiro. Aí Não eu pode. deixo pra turma. Me conta um pedacinho dessa parte. Não me envolvo. Você delega com essa dinheiro. parte, Thiago? Total, 100%. Minha esposa, o meu financeiro, que é o É. Ed.
Lá em Campos, que toda loja tem um financeiro, assim, né? Aham. Então, Eu vejo que é um desafio para o empreendedor separar CPF de CNPJ, né? E aí, cara, eu tenho que escolher minhas guerras, né? Essa guerra eu não quero, não. Sim, você escolhe o que você gosta de fazer de melhor, Isso aí. testar. Mas tem alguém, você precisa de ter alguém que faça isso. Eu entendo tudo, eu sei falar de tudo, eu conheço todos os indicadores, acompanho os relatórios, Muito tal, importante isso, mas né? eu não me envolvo operacionalmente no financeiro. Entendeu? Perfeito. E falando do Mesona, que acabou de abrir, qual é a experiência em relação à diferença do Sem Frescura pro Mesona? É do ladinho, né? Aproveita para falar São pro pessoal para propostas bem conhecer. diferentes. Assim, uma é proposta mais de bar, restaurante, porque a gente tem a coisa da carta de drink, tem o vinho, tem o Não, chopp. é muito legal. Eu fui lá um pouquinho. E aí a gente tem dos petiscos aos pratos e tudo assim feito. Cozinha aberta. É, uma cozinha aberta. O cara tá cozinhando, ouvindo a música que você tá ouvindo lá fora, vendo essa reação. Muito legal. Então isso gera um clima muito legal. É uma transparência, é um clima diferente, mais A gente intimista, chama né? de cozinha de quintal, Cozinha sabe? de quintal. É como se eu estivesse recebendo meus amigos na minha casa, Muito de forma massa. profissional. Então é isso, Mesona tá uma delícia. E aí, como ele é muito inteligente, se você não quiser comer hambúrguer, você come o quê? Algo mais saudável. Aí atravessa a rua e vai pro Bem Cara, eu Fresh. achei muito legal essa O sacada. Bem Fresh é um projeto maravilhoso que trata dessa comida mais leve e a comida do futuro. Eu acho que é uma coisa que vai crescer muito ainda, sabe? Aham. E, Com certeza, a gente tá nessa época, né? Da gente se As cuidar. pessoas estão comendo melhor a cada dia, sabe? Aprendendo a comer melhor a cada dia. Não deixa de comer hambúrguer no final de semana, uma vez ou outra. Um pouquinho de tudo. Mas aí no dia a dia a gente passa lá no Bem Fresh. Passa no Bem Fresh E acho o outro é Kenhaque? A Kenhaque. Como é que foi surgiu o foi uma Kenhaque? grata Me surpresa. Eu conheci Jéssica, que é a fundadora, né? A pessoa que criou tudo isso. E Bacana. um belo dia a gente se falou, não lembro como foi Como é que exatamente. você conheceu ela? Foi através de Kari? Não foi, não. Já conhecia? Foi na internet ali. Aham. E aí ela foi até meu escritório pra gente falar. Ela queria fazer uma consultoria comigo lá. Interessante. Uma coisa assim. E aí ela levou o produto, contou a história dela e tal. E resumindo, eu falei assim: eu não vou te dar uma consultoria, eu quero ser o seu sócio. Nossa. Então foi meio que assim, que eu legal. fiquei tão encantado com a história da Jéssica e com o produto que ela tinha desenvolvido naquele momento, que eu falei, cara, eu tenho muito mais para agregar ela como sócio Sim. do que apenas na consultoria. só dando uma consultoria e saindo fora. E pô, foi o que foi, né? A gente Que produtos vocês têm nessa franquia? é um quiosque de sobremesas. A gente tá Quiosque. passando até por um rebrand agora. Legal. Eu acredito muito nisso, que as marcas têm ciclo Sim. e de tempos em tempos a gente tem que dar uma renovada, uma Pra chamar chacoalhada. atenção, né? A gente fez Vir isso com com o algo Sem novo. Frescura. No final do 5º ano, a gente fez um rebrand, trouxemos uma renovação de cultura, de tudo isso. A gente está passando por isso com a Kenhaque agora. A gente está no meio Bacana. desse processo, e é um processo. Vocês ficam ali na van? Na Havan e no Shopping Parque Lagos. São Já tá no quiosques. Parque Lagos? Começou Que no Parque legal. Lagos. Ah, que sim. Parque Lagos já está há 2 anos. Muito bom. E agora a gente está na Havan há pouco tempo. E é um quiosque de sobremesas, a mordida perfeita. Então a gente tem carro-chefe lá, são as pipocas trufadas, que a gente chama, né? São Nossa. pipocas com. Pipocas gourmet, né? Maravilhoso, os cookies gigantes. Sabe? Nossa. São incríveis. Passa no Sem Frescura, come o hambúrguer, depois você passa lá no Nossa, shopping. É muito bom. É muito E bom. come essa E agora a gente sobremesa. está trazendo mais um mix de produtos, assim. O chocolate vai ser um produto muito forte na Inhaque depois desse rebrand. Então a muito gente vai ter um bom. monte de coisa com chocolate, vai ser legal. E como ter tantas ideias? Você deve ter muitas ideias, Thiago. Eu Desde vivo o disso, hambúrguer cara. até no doce, depois vamos pro fitness. Então, Vem tudo dessa cabecinha. Muita pesquisa, entendeu? Eu sou viciado em pesquisar, então eu leio muito, eu pesquiso muito. Aí, gente, então, fica a dica pra vocês, empreendedores. Consuma muito também Muito sobre conteúdo. o teu nicho, né? Vá ter experiências. cria esse ritual de todo dia abrir, botar uma palavra-chave e pesquisar o que tem de novo ali, Aí, ó, sabe? fica a dica, esse Principalmente insight. no mercado externo, assim, eu acompanho muito o que vem lá de fora, sabe? E pega a tendência já antes de muita gente, Porque a né? tendência hoje dura 2 semanas, né? Sim. Então a gente fala, Você sempre tem começou que a falar de tá bebê reborn e evoluído. já sumiu o bebê reborn. Verdade, verdade. Então, é tudo muito rápido Aí veio hoje. separação, aí veio não sei o quê. Pronto, aí já parou. Parou. Então, assim, você Vem o tem que próximo. aproveitar o hype, porque o hype é muito rápido hoje. O hype é 1 semana, 2 semanas. Sim. Então, quem tiver essa sagacidade de pegar e criar uma coisa imediatamente vai ganhar. E consegue pegar e colocar no teu nicho, né? Entender o que tá funcionando. Igual você Exato. falou de ver muito lá de fora. Você segue restaurante lá de fora, hamburguerias. Vários. Pelo Instagram mesmo. Pelo Instagram. Pega pelo Instagram.
Fica a dica. Instagram, vídeo no YouTube. E aí você vai criando uma rotina de pesquisa, né? E você disse que tem o Sem Frescura também em Campos. Campos, desde 2018 também. É mesmo? Uhum. Que top. E como é que é lá? Você fica indo lá de vez em quando? Você tem gerente Eventualmente, lá? tem uma galera lá, tem o gerente, tem... Você treina essa equipe? Como é que funciona essa parte? Você tem... E no Rio também, Sem Fresh? No Rio nós temos uma franquia do Bem Fresh. Do Bem Fresh. Gente, é muita coisa pra dar conta, meu filho. Tá tranquilo? Tá respirando ainda? Tranquilo, Você tem tranquilo. uma agenda muito organizada, Thiago, pra dar conta? Você tem anoto gerente? tudo no celular, não. Eu mesmo anoto ali, bloco de notas, e eu vou... É Tenho lá, mesmo? assim, datas bloqueadas, né? Aham, Aí hoje, por exemplo, dia 30/5, eu tinha toda a minha programação de hoje. aham. E aí eu vou olhando ali toda hora. Eu saio daqui, eu olho pra Eu ali. uso o Google Agenda. Pois é. Eu ainda sou, tipo, mais arcaico. Aham. Eu boto ali Depois e você fico abrindo. testa. É muito bom, porque ele te avisa 30 minutos Lembra, né? antes. Pois é. É muito bom. Sua esposa também trabalha ali. nesse meio contigo? Trabalha não, tem outro negócio. Ah, que legal. É É empreendedora também? advogada e Advogada. trabalha uma empresa familiar, assim, indústria. É mesmo. Então Que ela legal. toca a empresa familiar. Você mora por aqui em Cabo Frio mesmo? Mora em Cabo Frio. Muito bom. E tá nessa sagacidade. E abrindo mais projetos daqui a pouco, se demole, né? Sempre, Porque cara, empreendedor não para, né? É uma coisa assim, alguém tem que me travar, sabe? Ela faz muito isso, de trazer esse equilíbrio. Thiago, porque- volta aqui, vamos viajar, vamos curtir esse dinheiro que você tá Isso ganhando aí. cara, porque senão eu quero ficar abrindo negócio, porque eu gosto de ver a coisa acontecer. Eu gosto Esse de gerar processo, emprego, né? sabe? Eu gosto de Gerar emprego, de muito fazer parte da coisa, da economia, Sim. Pô, eu tô fazendo a diferença de alguma forma. Eu acho que é muito É isso, muito sabe? por aí. É um propósito mesmo, né? Propósito. Porque isso aí. você atende o cliente final ali da melhor maneira possível, você gera emprego para É. famílias ali. Não é só vender hambúrguer, sabe? Não, muito não é mais só do que sobre isso. Acho que tem mais Não, e coisa. o banheiro do senhor. Maluquinho, né? Meu Deus, é muito incrível. Então, agora a gente vai fazer lá algumas melhorias na loja. Todo Aham. ano eu faço alguma coisinha nova. A gente quer ir no banheiro só pra tirar foto. E agora a gente quer fazer um banheiro novo, porque esse banheiro já tá aí desde 2020. Já tem muita foto, já pode trocar. Muita foto, banheiro. E de quem veio essa sacada? Você não- Cara, foi uma Ah. inspiração que eu peguei de um bar lá de Miami, que era Meu parecido, Deus, e aí eu legal. trouxe, depois que nós trouxemos, isso replicaram no Brasil inteiro. Assim, foi uma doideira. Eu Ninguém imagino. tinha usado esse conceito, Ah. e aí a gente lançou a moda do Porque neon gera e uma tal. experiência. Você tá Muito. ali, você chega ali, quem não conhece Sem Frescura. Que endereço que fica, Thiago, pra quem é aqui da região? Fica no Braga, aqui em Cabo Frio, a gente tá no Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, 363, no Braga. E ali tá Perfeito. tudo do lado. Mesona colado, colado. Bem fresh na frente. É muito boa essa No sacada. campus a gente tá Quer lá comer hambúrguer? Ah, não, tá de dieta? Atravessa a É, rua, te é. leva ali. Quer comer uma comida mais Isso aí, intimista, coisa de casa? Vou te levar ali no mesão. desse E jeito. você troca cardápio pra quem tá ali? Serve, não? Sirvo, Um outro? tem gente que tá no Mesona e a filha quer comer um hambúrguer, a gente manda um hambúrguer. Tem gente que tá no Bem Muito Fresh bom. comendo a esposa tá comendo a salada E ele quer comer a gente hambúrguer. manda um hambúrguer. Gente, muito bom. É. E da onde veio o Bem Fresh? Você já tinha o Sem Frescura e surgiu essa ideia de ter algo mais saudável? Foi isso aí. Surgiu com a vontade de... Primeiro, assim, eu precisava de um lugar que eu pudesse comer melhor, eu mesmo. Você mesmo? Você entrou Porque nesse senão eu processo? só como hambúrguer. Ah, é? Eu até perguntei pra você, né? Pra não enjoa não, Thiago. Aí, beleza, eu consegui o lugar que eu como melhor, só que eu não parei de comer hambúrguer. Aham, Agora eu como a salada e hambúrguer. tá certo. Tudo é o equilíbrio. É isso aí. E aí surgiu assim. Tem quanto tempo o Sem Fresh? O Bem Fresh Bem tem Fresh, 3 olha aí. anos. 3 Eu anos. tirei Sem Fresh. 3 anos? Uhum. Já tem um tempo legal. Tempo legal. E você disse que tem no Rio também? Tem no Rio uma franquia que já tá quase com 2 anos. Caramba. Pensa em continuar? Abrindo mais franquia? Pô, você não acredita que eu descobri que no nosso site do Bem Fresh tinha uma aba, e eu não sabia disso, eu não me lembrava disso, Aham. seja franqueado. E aí ninguém tinha mexido nisso. Nem Passou lembrava. um ano do site, um ano não, meses, sei lá, uns 6 meses do site. O cara que toca o marketing lá no Rio me manda uma lista com 62 interessados em abrir Não franquia. me diga. Agora, mandou dia 18 de maio pra mim. Caramba, tem uma fila de gente querendo Uma abrir fila de gente franquia. querendo abrir Bem Fresh em tudo que é lugar que você imagina. Meu Deus. Aí a gente vai começar Vai agora filtrar, esse entender. processo de entrar em contato com essas pessoas. Sim, muito legal. Se você abrisse do Sem Frescura, meu filho. Não, Sem nem- frescura eu tenho muito ciúme. Não, continue. Tem muito segredo ali. Aquele hambúrguer, eu acho que não posso nem falar muito que é edição limitada. O que tinha doce de leite. Foi edição aquele lá, limitada? Cara, aquilo tem que entrar no Aquilo era. cardápio, não Aquilo tem? tem que entrar, por favor. É surreal. É muito gostoso. Então, deve entrar no cardápio novo, eu acho. Coloque. Não tem jeito. Muito bom. É no Leite ponto. Louco Burger. É no ponto. É leite louco burger, o nome? É no ponto exato o doce dele. maravilhoso. Maravilhoso.
Ih, gente, comi tanta coisa boa já lá que nem faz uma lista aqui. Aquela sobremesa de chocolate com milkshake? Milkshake de pistache. Não, Nossa, muito aquilo bom. é muito bom. Tá no cardápio aquilo ali ou é edição? Ainda está, mas só que tem muita. Assim, eu acho que foi um dos milkshakes que a galera mais ficou vidrada, assim, É sabe? muito gostoso Então, aquilo. assim, a chance de ficar também é muito grande. Aham. Esses 2 produtos foram um sucesso. Uma sacada que eu tava até conversando com a Karen daquele dia que a gente foi lá, ela tá falando sobre isso, que você tem esse negócio de trazer essas inovações. É uma vez no mês, tem coisa nova. Como é que é isso? Isso é muito Sei lá, legal. durante 5 anos, eu fazia um hambúrguer novo toda semana. Toda semana. Imagina quantos no ano eu fazia novo. Meu Deus. E aí agora, de 2 anos pra cá, sei lá, a gente tá fazendo todo mês. Então eu faço 12 Até- hambúrgueres no ano. Muito legal. Até porque você tem que testar, entender se funciona, todo um processo, né? Nossa, muito. Eu não tinha nem tempo de respirar de um pro outro. Eu Era imagino. uma loucura, foi uma loucura. Mas assim, isso ajudou a gente a... A gente passou no fogo ali, sabe? Sim, eu Então, imagino. isso foi forjando. Porque traz uma novidade. A gente que é empreendedor, É. igual você falou, a dinâmica é muito rápida. Todo dia é uma coisa Isso. nova. E É no gente mercado abrindo. existe... Mas assim, logisticamente é muito complicado operar isso de hambúrguer da semana toda Nossa, semana. eu não. imagino a É muito loucura. difícil. Troca Não é impossível. insumo. Mas eu acho que vale a pena todo mundo ter um produto que a gente chama de... Lá fora o termo é LTO, de Limited Time Offer. É um produto de oferta Produto limitada. limitado. Porque a gente tem aquela coisa do gatilho da escassez, né? Sim. Então, assim, Eu preciso ir ali enquanto tem. fear of missing out. Tipo assim, o medo de ficar fora dessa, Sim, sim, sim. né? É Muito isso. E massa. aí isso funciona muito bem. Eu acho que isso é bom pra todo nicho. Dá pra aplicar em qualquer nicho. Tudo. Quando eu fui com a Karen, ela tava desesperada. Eu tenho que ir lá, que vai acabar, vai sair do cardápio. Eu acho que foi até o milkshake, se É não me igual engano. se você lançar E o um de doce de módulo do leite. seu curso de um assunto específico. Cara, eu só vou ensinar isso pra 10 pessoas uma vez por ano. Não. Acabar, acabou. Vou eu abrir, só uma, ensino vou ano que abrir vem. uma mentoria Específica. específica Pra disso ensinar aqui. um hack, um segredo e tal. Um que faz você gerar muito dinheiro. Eu só falo disso uma vez por ano. Pronto. Muito entendeu? bom, Um muito exemplo. bom. É tipo Aham. Tá vendo, gente? Dá pra aplicar em qualquer nicho. São insights, assim, valiosíssimos. E dentro da mentoria, dá um resumo, o que você agrega aí pra quem tá ouvindo aqui, que tem interesse em, de repente, aplicar pra quando tiver Então, uma hoje a agenda. mentoria é uma coisa muito personalizada, né? Então, Sim. assim, eu vou entender quais são suas dores e te digo o que eu posso ajudar, Uhum. né? E basicamente isso é o que eu acho Quase que é o a mentoria. Jacan, Porque, assim, quase o Jacan. tipo isso. Assim, não Agra- existe... Assim, Muito bom. você concorda que não existe faculdade para dono de Não. restaurante? Então, assim, como que o dono de restaurante aprende? Com outros donos de restaurante. Sim, sim. Então, basicamente, você vai mostrar onde que deu errado, onde que deu certo, o que que deu errado pra Avalia o produto, a Isso. experiência, tudo, todos Agora, os pontos. tudo isso no meu ponto de vista. E a pessoa Claro. não precisa de confiar naquilo e fazer aquilo. É só olhar pro teu resultado, né? Pronto. Então, assim, e aí é isso, é a gente entender a pessoa, mostrar o que que a gente acha na nossa visão, o que que a gente entende que está certo ou errado para aquele negócio. E é isso, a mentoria é um cuidado especial com Eu já data para maratonei. começar e data para terminar. Então, Sim. estamos faço isso juntos também. daqui até ali. Eu já maratonei tudo daquele negócio, Pesadelo na Cozinha, eu acho. Aham. Já assistiu? É doideira, né? Nossa, loucura. Ele entra no restaurante, Sim. aí vai nesse processo igual da mentoria. Avalia produto, passa receita, experiência, tudo. Isso aí. Isso, você tem gabarito pra fazer isso. É. Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre ti, Thiago. Tem mais alguma Obrigado. coisa que você guardou aí, que você consiga passar pra gente? Que você acha que faz diferença? Alguma virada de chave que você teve? Ou foi realmente uma construção ao longo do caminho e ajustando? Eu acho que é isso, é não ter medo de começar e começar louco. Eu abri numa quinta-feira, Isso que eu ia te perguntar. Já teve sucesso desde quando você começou? no Sem Frescura, graças a Deus. Já teve uma Ó, aceitação. eu abri na quinta-feira. No domingo eu cheguei em casa chorando, falando que ia fechar. Que aquilo não era pra mim. Mentira! Me conta isso, Porque sério. deu tudo errado nos primeiros dias. Conta esse detalhe. O que que deu errado? Como? Eu sabia fazer hambúrguer dentro da minha casa. De forma 15 caseira. pessoas. Aí chega 150. Na Aí sua inauguração? É um exemplo, assim, Sim, foi um sim. final de semana de outubro, assim. E um monte de gente na loja, já pré-temporada em Cabo Frio. Ah, já foi, você tá falando já daqui, da inauguração daqui. Aqui. Aham. E aí, quer dizer, eu não sabia vender para um monte de gente, né? Eu fui Sim. aprendendo isso. E aí é ser resiliente. Eu acho que é isso, cara. Não desistir, porque vai dar errado no começo. Já E vai já se- com isso em mente. Se der, tá tudo bem. Você vai pegar o melhor Se tiver que com pode medo, vai fazer. com medo mesmo. Agora, tem que resolver. Sim. Pô, deu errado, beleza. Senta, que respira, deu o errado? que que deu Deixa eu- errado? E resolve. Boa. A gente tem que ter esse... Acho que o líder, ele precisa ter sangue frio, Sim. sabe? Ele não pode se abalar. E mais do que isso, ele tem que ter equilíbrio emocional. Muito bom. Porque ele vai ter que lidar com situações de pressão.
com decisões importantes que só ele pode tomar. E se ele não tiver estabilidade emocional, ele vai tomar a decisão errada. Sim, na emoção, né, Thiago? Entendeu? Ainda mais e no aprender caos. assim, empresa não tem coração. Sim. Quem tem coração é o dono. Aham. Beleza, empresa é número. E a gente precisa entender isso. Sim, As muito pessoas bom. tentam levar para o lado humano demais toda hora. Empresa Só não pelo é humana. amor, né? Empresa é um Não olha CNPJ, número, não vê se tá tendo pessoa lucro. jurídica. Entendeu? Separar É isso. isso é muito importante, igual a gente tá falando sobre isso. Acho que um desafio do empreendedor é muito isso, separar CPF de CNPJ. A maioria peca nisso, que vai pegando a empresa para pagar as contas pessoais, vai misturando tudo. Eu sei que é difícil. Sim. Muitos empreendem porque precisam do dinheiro. Não é um luxo. Não vou abrir ali, mas eu já tenho uma atividade minha. Por exemplo, hoje se eu for abrir uma gelateria, pô, eu tenho Sem Frescura que já traz o meu salário. Sim. Eu posso me arriscar um pouco mais. Claro que Com controle, claro. podendo perder no outro lado. Eu vou botar em jogo alguma coisa. Mas eu tenho ali o mínimo de segurança. Sim, sim. Agora, tem gente que não tem essa oportunidade. Tipo, o cara foi mandado embora, ele tem Só um tem- FGTS, ele tem uma chance. Ele vai fazer o all-in da vida dele ali, vai apostar tudo. É Então, tudo ou nada agora. então tem que ter calma, sabe? Assim. Até mesmo para quem tá no CLT e quer migrar, recebo muito essa pergunta às vezes no Instagram. Como que eu faço para migrar e sair do CLT? Gente, tudo calculado também, né? Se der, eu sei que muitas das vezes a nossa vida não dá. Você vai ser mandado embora, você vai ter que começar a empreender, pegar ali, né, Se na der pra raça. controlar, faça com calma. Então, ainda empregado, faça um Isso. teste, começa pequenininho, dentro Sim. de casa, vai pegando suas Faz horas uma renda extras. extra inicialmente para Isso, entender vê como é se que você funciona. gosta daquilo mesmo, se as pessoas vão aceitar e tal. Principalmente no seu ramo, que é de gastronomia, eu acho que tem que ter muito isso, né? E a barreira de entrada pro meu ramo é muito pequena, Sim. é muito fácil começar a fazer hambúrguer. Ou pizza, é muito fácil começar. Então, assim, por isso que Em breve, um curso do Thiago para vocês começarem a aprender. Não sei se ele vai contar os segredos do Sem Frescura, acredito que não. Mas uma técnica ou outra, né? gente, Brincadeira. eu falaria tudo de tudo, assim, eu não tenho, porque eu entendo que ter sucesso no negócio não é a minha receita Não é que vai fazer. a fórmula nem mágica, a minha né? marca, é tudo junto, o conjunto tem que estar perfeito, sabe? Sim. É Não, ali isso. não é só o hambúrguer, é toda a experiência. É o Tudo, tem que atendimento. estar tudo alinhado, tudo bonitinho. Então você pode pegar a receita completa ali do melhor hambúrguer dele. Pronto, pra Isso. mim é de menos. De repente você vai fazer e você não vai ter. Já ensinei, Mesmo lá no Thiago Sem Frescura tem algumas receitas, tem uns molhos, tem um monte de coisa. que eu Gente, ensino. sai daqui correndo pra ir lá. Qual que é o arroba de lá? Thiago Sem Frescura Arroba mesmo. Thiago Sem Frescura. Arroba Thiago Sem Frescura. Já pega essas receitas. Se você não é da região e tá assistindo esse vídeo, sei lá, de qualquer país ou outro estado, vai lá no Instagram dele e pega essa receita. Isso aí. E quando vier conhecer a região dos lagos, passe ali pra comer um hambúrguer. Se não quiser esqueça. comer um hambúrguer, você atravessa a rua e vai no mais saudável, vai no Mesona. Muito bom, Thiago. Deixa aí uma frase que te motive, que você consiga deixar aí um resumo pra Cara, quem tá nos ouvindo, que tá com essa resumindo- sede aí de resumindo empreender. isso quem planta laranja não colhe morango. Eu ia te perguntar sobre essa frase, eu me falo explica isso mais. Porque é exatamente isso. Se você quer colher morango, plante o morango agora. E saber que é justamente aquela coisa de plantar uma semente agora, saber que ela vai germinar, É proporcional, vai né? crescer e vai frutificar. Então, assim é uma empresa. Você vai começar agora. Você tem que esperar o tempo dela para você colher o fruto. Não queira começar grande, né? Porque Não, ninguém e começa não grande. queira começar errado, porque se você plantar laranja, você vai colher laranja. Não terá Então, outro fruto. Se você plantar tudo de qualquer isso. jeito, E tem um livro, eu também comentei com você sobre um livro que eu li que eu acho legal para as pessoas Sim. lerem e isso dar uma explodida, assim, Amo ler principalmente quem quer empreender, assim, que chama Quem Pensa Enriquece. muito bom, já li. Já leu? Maravilhoso, Napoleão Hill. Foi um livro que mexeu muito com a minha cabeça, assim, na época, quando eu tava Eu lá, tenho até antes o abrir. de bolsa dele Aham. também. É muito Eu tenho bom. vários do Napoleão Hill, é muito bom. Pois é. Então, tá vendo? É todo um É conjunto. uma literatura muito fácil, então por Sim. isso que eu falo dele. E tá muito no nosso mental também, né, Thiago? Você Uhum. acreditar ali que vai dar Desbloquear mesmo, certo, né? desbloquear. Eu vivo nesse processo. A gente tava falando sobre o método CIS, né? Uhum. Também é nesse processo. Então, a gente que é empreendedor, muitas das vezes a gente vem com muitas crenças agarradas ali, né? Nem todo mundo, não sei se você já veio de família rica, se você veio Eu já não. com uma condição. Normal, família normal. Geralmente não, né? A gente vem de uma classe média, então vem muita coisa aí agarrada. Então você tem que ir quebrando essas crenças. E quando a gente começa a empreender, esse processo de crescimento, então é muito importante a gente ler, a gente consumir conteúdos que nos elevem, né? Uhum. Que passem essa confiabilidade, que a gente tenha essa crença Hoje a realmente gente perde muito tempo com rios e com bobagem. muito... O tempo que você poderia estar lendo 10 páginas de um livrinho, Sim, concluindo um livro em um mês tranquilo.
sabe? Aí a Exatamente. gente fica gastando tempo. E Eles eu nem me coloco percebem, também nesse eu também lugar, me porque eu coloco. gasto muito tempo vendo bobagem, tá? Vejo muita coisa legal, vejo, mas muita coisa é bobagem. Sim, E eu fico pensando em policiando. formas de me policiar, sabe? Pra garantir que eu não pare de consumir coisas boas, sabe? E essas Exatamente. coisas geralmente estão nos livros, estão na literatura de quem tem experiência, não é Sim. nesses blefes de galera Essas de internet. coisas novas agora. Porque ali tem um monte de especialista na internet, né? Todo mundo Todo sabe mundo muito de tudo, se sabe coloca nada. como especialista. Entendeu? Porque hoje em dia é muito rápido, né? Essa geração, eles começam. Você vê quanta gente que começa muito rápido, eles enriquecem, eles crescem, tá com um carrão, aí não tem nem noção ainda de dimensão do que E faz. como se isso fosse tudo na vida, né? Exato. Também é uma geração que ficou muito superficial, como se o Sim. dinheiro e os carros bonitos fossem tudo. Exatamente. Eles entendem que prosperidade é somente financeira, né? E às vezes não olha pra família. E a O cara gente... desse tá com a família toda destruída, tá com a Sim. vida toda destruída. Exatamente. E a gente que empreende, você tá falando sobre tempo, né? Que você vai conquistando. Tem muito disso também, né, Thiago? A gente trabalha muito, muitas das vezes, e tem que haver também esse equilíbrio, né? Porque não é só trabalhar. A gente Não. tem o negócio, mas igual você falou, não é só ganhar dinheiro. Você tem que conseguir usufruir também. Você viaja de vez em quando, eu vejo teu Viajo. Instagram. Muito bom. Adoro. Eu também adoro viajar. Pra mim é a melhor coisa do mundo, assim. Trabalhar pra isso, né? Trabalhar, fazer dinheiro pra viajar. Só. É isso. Melhores Não quero experiências. acumular nada Fora de caro. Exatamente. E fora que viajando você ainda pega insights pra você Muito aplicar no teu negócio. Pra vida. E Isso pra aí. vida, é bom demais. Muito obrigada por Obrigado essa você, conversa. Kiko, A gente tá quase ali, ó, 1 hora de conversa, basicamente. É muito papo. É muito papo. E acho que deu pra vocês entenderem bastante da trajetória, entender, pegar insights aí, né? Pra quem tá começando. Bem prático, né? Bem na prática prático. mesmo, é Eu o também que sou é assim. e é isso. É isso mesmo. Se quiser consultoria, mentoria, chama o Thiago lá no Instagram. Chama lá. Tenta uma vaga nessa agenda. Que não é fácil com tanto de negócio pra dar conta. E fazer os cursos de tráfego também, porque você vai Faz. precisar de usar isso, tá? Isso mesmo. Seja para trabalhar como gestor de tráfego, alguma gestora, ou para abrir um negócio aí no ramo Ou de se não quiser gastronomia. fazer isso, te contrata pra você fazer o tráfego, né? Contrato tem também. Se preguiça de tiver fazer agenda, curso. tem essa parte também, mas manda lá que a gente conversa. Ou então, você abrindo qualquer negócio, seja no ramo da gastronomia, seja no digital, você precisa aprender de marketing. Sem Frescura faz muito bem isso, eu acompanho, né? Isso é muito importante. Não é só você ter um bom produto, é você mostrar a pessoa ter esse desejo de olhar para aquele negócio e falar, meu Deus, eu preciso ir lá. Então, a parte do marketing também de todo negócio é muito importante. Né? Tem Então, que ter um orçamento para gastar mesmo. tem com que ter marketing. para investir. Seja desde lá de quem vai fazer foto, vídeo, né? E principalmente quem vai fazer os anúncios também. Porque quando você está começando um negócio novo, igual você começou a fazer uma construção, desde quando nem existia muito isso, né? Sim. Mas hoje em dia, como o Thiago falou, tem muita concorrência. Então, como que você vai se diferenciar? É aparecendo mais para as pessoas. Quem aparece mais, vende mais. Exatamente. É meio que uma máxima, assim, sabe? Exatamente. Você Isso. vê, por exemplo, McDonald's. Eu lembrei deles também. McDonald's, ele nunca falou que tem o melhor hambúrguer. Ele nunca prometeu isso, ele não entrega isso mesmo. Exato. Mas ele é o Mac. É o Mac. Entendeu? Ele tá na memória afetiva das pessoas. Você passa na Ele estrada aparece viajando, o tempo inteiro. tá lá um Pronto, negócio. É Você o aparece Mac. o tempo todo. Todo mundo vê o tempo inteiro. Então, Exato. você tem vontade porque você vê muito. Entendeu? E isso acontece com qualquer negócio. Trazer esse desejo pro teu cliente, seja em qual nicho, qual ramo você tiver. Igual você falou, você tá desde a sobremesa a um produto mais saudável, até um hambúrguer. Então, em todas essas esferas, segue a mesma coisa. Você tem que conseguir mostrar isso pro teu cliente. E quando trouxer esse cliente para dentro da tua casa, você ainda conseguir dar essa experiência, né? Isso aí. Completa. Não Fidelizar esse cara, Fidelizar né? esse Porque cliente. a gente de restaurante ganha dinheiro com recorrência, não é com o novo cliente, porque o custo de aquisição Bom insight de um novo cliente, ele é caro. Então, assim, o cliente que te dá dinheiro é o cliente recorrente, é o cara que já vem na sua casa, é um fã da marca, né? E ele, além de vir, ele traz mais gente. Igual Exatamente. meu cunhado, quando conheceu, ele já ia muito lá, ele falava toda vez, não, vocês têm que ir lá conhecer, é o melhor hambúrguer que tem. A própria Karen, que você Sim. conhece através dela, pô, ela é uma mega fã da marca. Sim. Né? E aí são pessoas que falam bem da gente pros outros. Exatamente. Então, a gente ainda precisa funciona aquele boca a boca ainda. A marca precisa de pessoas boas assim, sabe? Exatamente. Fãs da marca. E quando você faz um bom trabalho, igual você planta, como você falou, planta laranja, você vai colher planta laranja, colhe laranja. Você plantou Escolhe isso. o que você vai plantar. Exatamente. Se você plantou isso desde o início, né? Esse carinho, esse cuidado ali que a gente sente acolhido quando chega ali, cara, você vai colher isso também de uma forma muito tranquila, né? Eu tenho lá vários clientes desde o dia 11, clientes de 2017, de quando nós mesmo? inauguramos até hoje.
estão lá junto, não perdem uma celebração nossa, estão lá. Muito legal. Sabe? É uma construção mesmo. Então, empreendam, vale muito a pena. Tem muito desafio, ninguém diz que não tem, Isso. mas é algo teu, é uma construção sua, né? E com negócios, como o Thiago falou, a gente consegue contribuir na vida de outras famílias, de outras pessoas. Não é só o nosso cliente final, é todo um contexto ali que a gente consegue contribuir. Thiago, muito obrigada. Obrigadão. Obrigado, foi maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Já se inscreve aqui no nosso canal do podcast para vocês conhecerem outras histórias inspiradoras aí ao longo desse caminho que a gente tem gravado. Segue o Thiago lá no Instagram, Thiago Sem Frescura, né? Thiago com TH. Vou deixar aqui embaixo também do vídeo. Também vai estar no Spotify esse vídeo. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigadão.